Já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, ultrapassamos a marca de 211 milhões de habitantes. Mas e água potável para todo mundo? Será que um dia vamos ficar sem esse bem precioso? De toda a quantidade de água no planeta Terra, apenas 3% é própria para o consumo. Mas o ser humano só tem acesso a menos de 1%, porque o restante está preso em geleiras. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no CJC News Reportagem. Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso jornal que foca sobre um assunto e traz todas as informações para que você fique informado e ciente do que está acontecendo. Hoje, em especial, vamos falar sobre a crise hídrica e a escassez de água. A gente vem enfrentando aí estações de muita seca e a estiagem são termos bem parecidos e os impactos são distintos. Olha, entender fenômenos como esses afetam o abastecimento de água e é extremamente importante para a compreensão dos desafios que o país tem enfrentado. Você pode acompanhar aí esse grande período de queimadas, as variações climáticas, tudo isso. Alguém precisa pagar a conta e a sociedade está tendo que arcar com as consequências. Vamos ver. Crise hídrica é como tem sido chamada a falta de água para abastecimento humano em grandes cidades brasileiras, principalmente na região metropolitana de São Paulo e no Distrito Federal. Embora essas cidades situem-se em regiões de altos índices de pluviosidade anual, elas foram atingidas por secas extremas, que colapsaram seus reservatórios de abastecimento hídrico e seus moradores foram submetidos a estratégias de racionamento de água. As causas dessas crises não se resumem à falta irregular de chuvas. Elas são resultado de um somatório de fatores, que inclui as anomalias meteorológicas e também a má gestão dos recursos hídricos, além da falta de infraestrutura de abastecimento, especialmente o desmatamento e a poluição. A escassez de água também atinge, de forma crônica, o semiárido nordestino, onde as secas são fenômenos naturais recorrentes. Por mais que tenham conceitos parecidos, a seca e a estiagem possuem impactos diferentes. Em geral, quando falamos em estiagem, queremos dizer que houve uma queda no volume de chuvas para níveis sensivelmente inferiores aos da norma climatológica, comprometendo necessariamente as reservas de água locais, além de causar prejuízos à agricultura e à pecuária. Já a seca é a forma crônica da estiagem. Existem 4 tipos de secas: meteorológica, hidrológica, agrícola e socioeconômica. As 3 primeiras abordam a seca como um fenômeno físico, enquanto a última trata a seca em termos de oferta e demanda, monitorando os efeitos de escassez de água sobre a população. Pois é, no Brasil, os termos seca e estiagem correspondem a eventos climáticos de intensidades diferentes. Na última década, o semiárido brasileiro tem sofrido com a gravidade e frequência acima do normal. Esses fenômenos desestabilizam a economia, predominantemente de matriz agropecuária. Por quê? Causa enormes prejuízos e ameaçam as principais fontes de renda locais. Com a seca, com a estiagem, a gente viu aí, seca e estiagem, né? A estiagem, a gente pode falar a grosso modo que é o período em que o nível de água começa a baixar. E seca é quando já é crônico, já é extremo. A única questão é que seja um ou seja o outro, ambos eles trazem prejuízos. A gente sabe que existem períodos de seca em áreas do Brasil. E quando está dentro do comum, do típico, os moradores, trabalhadores, pessoas que dependem do circuito da água, dos rios, para sobreviver e manter suas famílias, respectivamente, eles já sabem os períodos de seca, eles já entendem essas fases, mas quando passa do controle, do limite, quando vem questões além
como variações climáticas, o El Niño no ano passado, que causou um aumento de temperaturas e provocou e promoveu ainda mais queimas. Como a gente viu na reportagem, o uso de forma desregulado da matéria-prima, água, usado à torta e à direita. Esse final de semana, eu vi um senhor lavando a calçada. Mas estava chovendo. Mas ele estava ali lavando a calçada. São coisas que parecem, mas só um pouquinho de água. A questão é o excesso que às vezes a gente não toma cuidado. A gente vai falar sobre esse excesso de gastos e como a gente pode ter uma consciência melhor. Talvez a gente não vai conseguir mudar tudo, como dizem, né? Uma andorinha só não faz verão, mas pelo menos a nossa parte a gente vai aprender e vai fazer. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Vamos ver o que tem em volta da palavra em destaque. Joga aí. Tá aí, crise hídrica, que é o nosso tema central, mas olha, vendo em volta, já começa aqui desperdício, desigualdade, seca e escassez. São palavras que estão bem próximas, né? Seca e escassez. Desmatamento, poluição. Olha, é complexo, é um assunto sério. Poluição, principalmente, uma vez que você, além de destruir o meio ambiente, você ainda cria um legado negativo para as próximas gerações. Tecnologia e irrigação, consequência. Gente, não tem para onde correr. Tudo que você planta, você colhe. O que você não planta, você também colhe. Sabe o quê? Se você não plantar cuidados, você vai colher escassez. É fato isso. Fez, levou de volta. Estiagem, água, bem-estar, mas ali em cima está a agricultura, ligado ao governo, né, junto com saneamento, enfim, eu acho que tem alguma coisa bem bolada aí. Mas vamos focar na poluição? Olha, poluição é um fator predominante para a destruição do nosso planeta. E, infelizmente, a gente já tem percebido isso nas praias, no ar, na própria natureza. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Olha, o desmatamento e as mudanças climáticas estão intensificando a crise hídrica ao afetar o ciclo da água e o equilíbrio do clima. O desmatamento reduz a capacidade das florestas de reter água e contribuir para a formação de nuvens, enquanto as mudanças climáticas alteram os padrões de precipitação, levando os períodos mais longos de seca e a eventos extremos, como inundações. Vamos ver. A crise hídrica é um problema que há anos vem sendo enfrentado por diversas cidades brasileiras. Apesar de ser impulsionada por diversos fatores, e o desmatamento mostrou ser um dos mais influentes no cenário. O Brasil está entre os países que mais desmatam florestas primárias no mundo. Segundo o relatório divulgado pelo MAP Biomas no segundo semestre de 2024, nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu mais de 8,5 milhões de hectares de vegetação nativa devido à prática, o que não favorece o combate à crise em diversas regiões do país, agravando a escassez de recursos hídricos, tendo em vista que, segundo especialistas, sem vegetação, períodos de chuvas ficam menos frequentes, prolongando períodos de estiagem. Com a adoção de novas políticas públicas focadas na preservação ambiental, o país registrou uma queda considerável no desmatamento nos últimos 2 anos. Entretanto, o cenário ainda preocupa ambientalistas que cobram medidas mais extremas. Pois é, gente, você vê que os grupos estão se movendo para fazer fiscalização e atender essa demanda. Mas é um país muito grande. Ou multiplica esse número, a gente vai colher mais consequências ruins. Você lembra da época que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, uma grande estiagem? O nível da água baixou a tal ponto que falavam do nível negativo. Ultrapassamos o limite de onde podíamos ir. Passou-se um tempo e foi avaliado que as queimadas e destruição da floresta amazônica lá na região norte, né, para cá, né? Para ver de frente, aqui eu vejo o mapa ao contrário aqui. Na região norte, que fica nessa área aqui do mapa, e a região sudeste aqui. O que isso tem a ver? É porque, infelizmente, essa mudança
climática aqui, de vegetação também, impediu a produção de nuvens que trariam as águas pluviais para cá. Pode parecer uma utopia, né? A gente não vê, como é que pode, é uma bobeira à toa. Mas não, o mundo, o ecossistema é todo conectado, ele é todo interligado. Cada animal, cada planta, cada momento tem e faz sentido. E aí a gente teve que racionar aqui a água. Tiveram lugares que ficaram dependendo de caminhões-pipas para poder abastecer. E é um bem que nenhum ser humano consegue ficar sem. A pessoa pode ficar sem comer alguns dias, mas sem água, por 2 dias ela já começa a entrar em desidratação. E é lamentável a gente ver isso acontecer num país como no Brasil, que tem tudo em excesso. Mas, infelizmente, a conta chega caro para a gente. Uma das coisas que a gente observa é que nem todas as pessoas têm a consciência de utilizar a água de maneira adequada, ideal, própria. Embora o maior volume de água no Brasil seja consumido pela agricultura e pela indústria, o uso doméstico também tem peso significativo na conta final e pode ser um dos principais focos para mudanças de hábito e economia. No país, o consumo médio diário por pessoa chega a 150 litros, de acordo com os dados oficiais. Esse número está acima da recomendação da Organização das Nações Unidas, que estima 110 litros diários como suficientes para atender às necessidades básicas de higiene e consumo. Uma família de 4 pessoas pode consumir entre 400 e 600 litros de água por dia, dependendo dos seus hábitos. Atitudes simples dentro de casa podem fazer diferença, como fechar a torneira ao escovar os dentes, reduzir o tempo do banho, utilizar baldes no lugar de mangueira para lavar calçadas ou carros e reaproveitar a água da máquina de lavar para limpar áreas externas. Além disso, instalar equipamentos econômicos, como torneiras com arejadores, descargas com acionamento duplo e redutores de vazão, contribui para reduzir o desperdício. Olha, consertar vazamentos também é fundamental, hein? Uma torneira pingando pode desperdiçar até 40 litros por dia. O uso racional da água no ambiente doméstico não apenas colabora com a preservação dos recursos hídricos, como também ajuda a reduzir o valor da conta no fim do mês. Em tempos de instabilidade climática e escassez em algumas regiões, a consciência do consumo em casa se torna uma aliada importante na construção de um futuro mais sustentável. E é justamente nesse consumo em casa que a gente precisa dar muita atenção. Tá certo? Tem gente que fala assim, mas eu sempre vivi assim, né? Meus filhos que têm que economizar, porque agora eu já cheguei numa idade que não precisam mais fazer isso, eles que têm que tomar cuidado. Pois é, mas eles vão copiar você. E são coisas tão pequenas, tão simples, não é? Por exemplo, às vezes as pessoas questionam o tempo do banho quando é chuveiro elétrico, e aí vai vir a conta de luz cara, e aí fica na porta. Chega de banho. Mas por conta de uma conta de luz, não por conta da questão da água. Tem muitos lugares, principalmente quem mora em condomínios, a maioria não costuma pagar conta de água, porque já está embutido no valor condominial. Está lá no condomínio. Beleza, paguei o condomínio, paguei a conta de luz. Mas você sabe que os condomínios vão pagar mais caro se a conta de água também subir. Agora tem uma regra aí que se chegar a tantos... Eu não sei muito bem a medida, mas se ultrapassar, vai aumentar. E aí, será que vai precisar aumentar ainda mais para a gente ter a consciência, não só pelo valor pago, mas também pelo material, a matéria-prima? Como eu falei no início, o planeta Terra, ele é cheio de água, mas só 3% é potável. E a gente... Os 8 bilhões de pessoas só conseguem ter acesso a menos de 1%, porque 2% e pouquinho estão congeladas nas geleiras.
no final de tudo, a gente pode ter escassez. E a gente luta para não descongelar as geleiras para não ter uma inundação. E, ao mesmo tempo, a gente destrói a água potável que a gente tem. Aí não dá certo. É uma conta que não fecha. Vamos seguir aqui, gente. Olha, a nossa equipe foi às ruas e perguntou para as pessoas se elas costumam tomar cuidado para não desperdiçar água. Essa eu quero ver. Eu diminuo bastante o chuveiro, fecho, me ensaboo todo, fecho ele novamente, abro, faço o máximo, não rego planta, aproveito a água da chuva, coloco os baldes lá, coloco uma bacia enorme que eu tenho lá no fundo da minha casa para pegar o reservatório e gastar. E a água está vindo muito cara, é um absurdo. Se você não gastar uma gota de água hoje, em qualquer região daqui você paga R$180. Eu acho um absurdo essa taxa. A primeira água que eu lavo a roupa, eu aparo no tanquezinho e boto para lavar os panos de chão. Eu gosto de economizar algumas coisas, né? Porque hoje as coisas estão muito difíceis. Eu costumo esperar que a caixa encha, eu boto o balde para quando começa a derramar eu desligo e encho meus baldes e boto água na máquina. Para não desperdiçar a água que está caindo. Olha, eu procuro abrir menos a torneira, como eu faço com outras coisas também, produtos de limpeza, que a gente tem que economizar, que a crise está brava, né? Enfim, aí eu procuro juntar a roupa para lavar, entendeu? Eu procuro passar mais pano do que jogar água, e assim a gente vai. A água da máquina de lavar eu também aproveito, entendeu? Para fazer outras lavagens que eu consiga economizar água. Aí, tomara, né, que todo mundo tenha uma consciência para usar de maneira inteligente, útil, consciente a água, que é um bem próprio. Por exemplo, se você descobre uma fonte de água onde você mora, aquela água ali, ela precisa ser gratuita. A água que você compra na garrafinha para beber, a água, ela é gratuita. Você paga a embalagem, o tratamento, a logística para ela circular, porque água é um bem da humanidade. E, infelizmente, por ser um bem da humanidade, nem sempre a gente está dando o valor real que ela merece. Apesar de avanços pontuais, o Brasil ainda enfrenta um cenário preocupante no acesso ao saneamento básico. Segundo o ranking do Saneamento 2024, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, enquanto 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. O estudo analisa os dados dos 100 municípios mais populosos do país, com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A desigualdade regional é um dos principais entraves. Enquanto cidades como Maringá, São José do Rio Preto e Campinas lideram o ranking com altos índices de cobertura e eficiência no serviço, capitais da região norte enfrentam uma realidade oposta. Em Macapá, Rio Branco e Porto Velho, os indicadores de acesso à água tratada ficam próximos ou abaixo de 50%, evidenciando que para milhões de brasileiros, a crise no saneamento básico é permanente. Entre as 27 capitais brasileiras, apenas 9 possuem 99% de cobertura no abastecimento de água. A média nacional entre as capitais é de 95%, mas os dados ocultam profundas disparidades. A falta de acesso a serviços essenciais de água e esgoto tem impacto direto na saúde pública, na educação, no meio ambiente e na qualidade de vida da população, principalmente em áreas periféricas e comunidades mais vulneráveis. A gente pode achar que só porque a gente abre a torneira e tem água, abre o filtro lá e sai água filtrada, purificada, potável, aperta o botãozinho lá da descarga e já cai a água lá no vaso sanitário, abre o chuveiro. Gente, muitos não têm acesso a isso. Precisam pegar o balde, ir na rua, encher o balde, trazer para casa para fazer comida, para lavar roupa, para tomar banho. A água não é filtrada, nem fervida, porque senão vai gastar o gás. A gente que mora na área urbana, na cidade, né? A área urbana é a cidade, a gente tem as coisas funcionando. Não todos, tá? Mas tem lugares aí que
perecem. Mas você na sua casa tem a rede de esgoto que funciona. Quando eu era criança, a casa do lado da minha era de um amigo meu que o esgoto era a céu aberto, do lado da casa. Dava-se descarga, abria-se a torneira da pia da cozinha, caía tudo por ali. Eu, criança, eu nem entendia nada que era aquilo ali. A gente brincava em cima daquele negócio, pulava e se sujava, enfim, era... Mas era a situação. Depois de um tempo, conseguiram, né, colocar lá a tubulação. Hoje, em comunidades, tem muita gente que o esgoto cai num valão assim, ó, do alto mesmo. É aqueles tubinhos, cai tudo lá embaixo. No mesmo lugar onde, quando chove, a água, o nível sobe, enche casas e aí fica aquela coisa tenebrosa. É o mesmo lugar que as crianças, quando cai uma bola, mergulham para pegar a bola. Vai falar para a criança que não pode fazer isso? Eles estão ali brincando. As doenças se proliferam, por isso que eu falei dos prejuízos na saúde. Porque, não, mas aí a criança tem anticorpos. Não, ter anticorpos é uma coisa. Viver numa situação desumana é outra. Fizeram um projeto de saneamento legal, que era saneamento para o Brasil inteiro, mas apenas menos de 10 capitais têm acesso a esse saneamento, a essa água potável, em 99%. A maioria ainda sofre com falta de água e com esgoto assim, ó. No passado, existiam aqueles poços gigantes onde o banheiro ficava do lado e caía naquele poço. E aí, quando aquele poço se enchia de detrimentos, sabe o que o pai ou a pessoa tinha que fazer? Fazer outro poço. Aí acabou-se, vamos fazer a tubulação, a rede de esgoto. Aí fizeram, em alguns lugares, a rede de esgoto está caindo no mar, assim, ó, de qualquer jeito. Gente, tratar dar saneamento básico é você fazer uma obra sanitarista para impedir doenças. Não é só infraestrutura, é uma questão de saúde. Vamos seguir, gente. Olha, responsável por mais da metade da água consumida no Brasil, a agricultura segue no centro das discussões sobre o uso racional dos recursos hídricos no país. De acordo com o relatório da Conjuntura de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, 50% de toda a água utilizada no território nacional vai para o setor agrícola, superando de longe o volume destinado ao abastecimento humano e ao uso industrial. Veja só. A água é indispensável para o crescimento e a produção de alimentos, e a irrigação representa a principal forma de consumo no campo, sendo responsável por 40% da produção agrícola nacional. Esse recurso permite maior controle sobre o cultivo, reduz impactos de secas e aumenta a produtividade. No entanto, também é uma das áreas que mais sofre com o desperdício e o uso ineficiente da água. No agronegócio, o consumo também pressiona. Para produzir 1 quilo de carne bovina, por exemplo, são necessários cerca de 15 mil litros de água, considerando todo o ciclo produtivo da pastagem, a pecuária intensiva. Atualmente, o Brasil conta com 8,5 milhões de hectares de área irrigada, o que equivale a aproximadamente 1/3 do território do estado de São Paulo. Com a demanda crescente por alimentos, a tendência é que essa área aumente nos próximos anos, o que pode pressionar ainda mais os mananciais, especialmente em regiões que já enfrentam escassez hídrica. O crescimento do setor agropecuário e a expansão das áreas irrigadas acendem um alerta sobre a necessidade de estratégias sustentáveis para o uso da água, que garantam um equilíbrio entre produção de alimentos, preservação ambiental e acesso humano à água potável. Os especialistas alertam que, além de investir em tecnologias mais eficientes,
e em irrigação inteligente, é fundamental ampliar o debate sobre prioridades no uso da água, reforçando políticas públicas que evitem o colapso no fornecimento, sobretudo em tempos de mudanças climáticas e estiagens prolongadas. Você viu as imagens das plantações sendo irrigadas? É bonito de se ver, não é? E eu perderia horas olhando ali, é bacana, transmite uma paz, né? Um ambiente calmo, tranquilo. Agora, o uso daquelas águas ali para abastecer aquele ambiente, né? Umidificar é alto. Você viu, para 1 quilo de carne bovina são necessárias 15 mil litros de água. É por isso que a carne está cara desse jeito, a gente está gastando... Então, o segredo para a carne baratear é não gastar água à toa. Não sei se isso vai dar certo, mas tem uma relação aí. É caro porque tem pouca. É arriscado a gente brincar com a água porque a gente tem limite. Encontraram no espaço não vou dizer que é um planeta, porque não é um planeta, mas um elemento 2 vezes maior que a Terra, que tem não sei quantos milhões de litros de água. Tá lá. Não sei se um dia vão conseguir trazer, se essa água é potável, boa, sei lá. O grande problema é que não é infinita. A água é finita. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a gente só tem acesso a menos de 1% e a gente está vivendo há tantos séculos com tanta gente. Mas hoje não se consome uma quantidade de água que não dá para comparar com 2 séculos atrás. A gente tem gasto e gasto muito. Será que essa conta vai fechar? Fica para os especialistas responderem. Vamos seguir, gente. Olha só. A poluição de rios, mares e nascentes tem se tornado uma das principais ameaças à segurança hídrica e ao equilíbrio ambiental no Brasil. O descarte irregular de lixo, o lançamento de esgoto sem tratamento e a presença de produtos químicos tóxicos nas águas são fatores que contaminam fontes essenciais para o abastecimento humano e prejudicam ecossistemas inteiros. Em muitas regiões do país, é comum que rios e córregos recebam grandes volumes de resíduos domésticos e industriais sem qualquer controle. Esse cenário compromete a qualidade da água e impacta diretamente a fauna, a flora e a saúde das populações ribeirinhas. Já nos litorais, o despejo de plásticos e outros detritos sólidos nos mares coloca em risco espécies marinhas e ameaça a cadeia alimentar. A situação se agrava ainda mais com os despejos de agrotóxicos, metais pesados e outros contaminantes químicos em áreas agrícolas e industriais, que acabam infiltrando no solo e alcançando aquíferos e nascentes. Esses poluentes, muitas vezes invisíveis, são persistentes no ambiente e de difícil remoção. Para especialistas, a preservação das fontes de águas dependem de ações urgentes de saneamento, fiscalização ambiental e educação da população. A educação da população é um ponto que deveria ser levado a sério. Onde é que a gente tem a maior quantidade de alunos? Nas escolas. É um investimento a longo prazo. Se tivéssemos investido nisso há 20 anos, a COP30 agora que vai acontecer em Belém do Pará, a gente estaria dando aula. Mas não. A gente só fala. Aí a gente fala sobre água em junho. Se comemora lá o Dia da Água e tudo mais. A gente só se fala em ecologia, em tratamento, em cuidado com o meio ambiente, quando a corda já está no pescoço. Precisava ser algo contínuo. Por exemplo, você vai fazer a prova do Enem, uma pergunta de matemática fala sobre meio ambiente. Integra vários assuntos, várias disciplinas dentro de um único tópico.
Por que não se faz isso ao longo do período letivo das escolas? Traz os tópicos principais e engloba tudo, português, matemática, história, geografia, tudo ali dentro daquele assunto, para criar uma consciência crítica, de responsabilidade, de cuidado nos alunos. Outro ponto que eu falei é da fiscalização. Não adianta ter leis e não ter fiscalização. Não adianta ter fiscalização e não ter punição. Não adianta ter fiscalização e imperar a corrupção. A conta também não vai fechar nisso aí. E aí, gente, o meio ambiente vai ficando cada vez mais prejudicado. Ainda sobre meio ambiente, diante do avanço da crise hídrica e das mudanças climáticas, o Brasil tem investido cada vez mais em tecnologias e estratégias sustentáveis para garantir o uso racional de água e enfrentar a escassez. Entre as principais alternativas estão o reuso da água, a dessalinização, a captação da chuva e projetos de preservação e economia hídrica. Veja só. O reaproveitamento da água usada em processos industriais, na irrigação e até mesmo no esgoto tratado já é realidade em algumas regiões. Cidades e empresas têm adotado o sistema que tratam a água utilizada e a devolvem ao ciclo com qualidade adequada para usos não potáveis, reduzindo a dependência das fontes tradicionais. Outra solução em destaque é a dessalinização da água do mar, especialmente em áreas litorâneas com dificuldade de acesso à água doce. A tecnologia, que já é amplamente usada em países do Oriente Médio, vem sendo testada em estados do Nordeste brasileiro, como Ceará e Rio Grande do Norte. Apesar do custo ainda elevado, o avanço tecnológico tem tornado o processo mais viável. A captação da água da chuva também tem ganhado espaço, principalmente em residências e empreendimentos urbanos. Sistemas simples de armazenamento podem suprir parte da demanda doméstica, contribuindo para a redução do consumo de água potável. Além das soluções tecnológicas, há um crescente investimento em projetos de preservação de nascentes e recuperação de bacias hidrográficas, fundamentais para garantir o abastecimento a longo prazo. Campanhas de educação ambiental e incentivo ao uso consciente da água também seguem como pilares no combate ao desperdício. Aí são coisas que podemos fazer, mas às vezes a gente não faz pela correria do dia. Você já reparou que até para beber água a gente faz uso agora de aplicativo para lembrar a gente? Ou avisa no celular, ou avisa no relógio, você... eu tenho que beber água. Mas quer ajudar seus filhos a terem mais essa consciência? Coloca um avisozinho do lado do espelho lá, vai escovar os dentes, fecha a torneira. Faça isso para ele ver, participe disso com ele. Coloca um reloginho à prova d'água no banheiro. Fala assim, 3 minutos de banho. Mas não dá para tomar banho, gente. Dá sim. Quando você está atrasado para ir para o trabalho, você tem que tomar banho. Você toma banho em 30 segundos. E por que a gente não pode promover isso? Isso é hábito, tá? Tem países que o banho não é diário. Aqui no Brasil não tem como. O calor que faz aqui é impossível. Até no frio, eu por exemplo, só tomo banho gelado. Até no frio eu tomo banho gelado. Não tem esse negócio de água quente não, que me incomoda demais. Me incomoda na pele e me incomoda no bolso. Mas na pele é pior. Mas tem tempo. Você não está gastando luz, pode tomar banho aí, 20 minutos com o chuveiro aberto. Aí sabe o que faz? Abre o chuveiro e vai lavar o cabelo, a água está caindo e o camarada está aqui do lado. A água está lavando o quê? O chão? Consciência, minha gente. Vamos tomar consciência, por favor. Olha, nossa produção foi às ruas para saber mais uma curiosidade das pessoas. Dessa vez, a gente quer saber o que eles acham que o governo deveria fazer para evitar a falta de água. Isso é uma realidade. Vamos ver as respostas. Acho que trabalha mais pelo povo, né? A qualidade de vida, a qualidade da água que a gente recebe dentro da nossa casa, que normalmente não é de boa qualidade. Fazer a parte deles, né? E a nossa, que é pagar nossos impostos, que a gente já faz, né? A priorizar os bairros mais carentes, necessitados, aqueles que verdadeiramente não têm água, né? A água potável chegando em suas residências. Claro,
Melhoria todo mundo quer, mas nós temos que pensar primeiro naqueles que são mais necessitados. Tem bairros aí que às vezes ficam meses sem água, né? Nós temos que reivindicarmos os nossos direitos. Trabalhar com mais afinco, botar pessoas técnicas para trabalhar, saber fazer aonde que está sendo investido o dinheiro, saber realmente se o serviço foi concluído. Abriu tantos metros, tantos quilômetros de cano na rua para levar água até em tal bairro, saber se realmente a água está chegando. Fazer fiscalização certa, correta. Tá aí, né? Tomara que as autoridades possam ter acompanhado isso para evitar. Olha, não tem como a gente ter água e não ter gestão sobre isso. A agricultura leva 50,5% da água potável, água disponível para o plantio e tudo mais. Ok, o restante fica para as indústrias e o uso da sociedade, uso doméstico, por exemplo. A gente precisa ter isso muito bem regulado. Precisa ter uma fiscalização apurada para que não haja desperdício. Que a água é importante e a gente precisa dela não só para cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, tomar banho, mas até para... E ainda mais do que só para beber, até para produção de medicamentos, para tudo. A água está presente em tudo. E foi um presente que a gente ganhou. Então vamos honrar isso, né?